Olá pessoal, então meu nome é Murilo e nós vamos iniciar mais um vídeo aqui sobre o curso de farmácia, tá pessoal? E nesse vídeo, o que eu quero trazer para vocês, tá? Quero trazer informação sobre a grade curricular do curso de farmácia. Por que é importante eu saber de grade curricular? Murilo, todo curso não é igual? Todo curso não forma farmacêutico? De fato, pessoal, todo curso forma farmacêutico, tá? Mas nem todas as grades elas são iguais, tá? Às vezes alguma faculdade ela dá mais ênfase em uma área, então ela pode ter, né, várias disciplinas que contemplam aquela área, e às vezes pode ser que ela não tenha foco naquilo, então às vezes ela tem uma disciplina, ou até, pessoal, essa disciplina ela é dispersa em outras disciplinas, então a gente acaba vendo muito pouco ou nem vendo, tá bom? O que eu entendo assim, ó, principalmente se você não gosta de alguma coisa, por exemplo, eu não sou muito fã de química, então é muito bom você procurar uma faculdade que tenha menos química, né? Então a gente encontra isso, tá? O que eu percebo? Que as faculdades, por exemplo, particulares, ela tem menos cadeiras de química propriamente dita do que as faculdades públicas, né? Quando eu vejo as grades das faculdades públicas, eu vejo que tem uma quantidade de cadeiras de química um pouco maior, tá bom? Esse é um dos exemplos. Eu vou falar com vocês sobre a minha grade curricular, daí eu vou falar o que são as matérias, vou tentar passar rápido porque são muitas, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom, pessoal? Daí eu vou passar a dar uma pinceladinha por cima e daí vocês tendo alguma dúvida, querendo entender o que é melhor alguma coisa, coloca aqui embaixo para a gente poder esclarecer, tudo jóia? Bom, pessoal, então tá aqui a minha grade curricular, já abri aqui no computador, porque é muita coisa, né? Não tem como a gente gravar. Então ela começa, pessoal, lá no primeiro semestre, a gente tem umas disciplinas que chama Ciências Morfofuncionais. Tá? Aqui na minha faculdade a gente não tem tudo separado. Tem faculdade que você vai ter anatomia, fisiologia, histologia, tudo separadinho. Na minha não, na minha é tudo junto. É anatomia, fisiologia, histologia e bioquímica. Elas todas são juntas, tá? E a gente estuda os sistemas. Então na minha era ciências morfofuncionais do sistema digestório, endócrino e renal. Né? E depois ainda tinha ciências morfofuncionais dos sistemas tegumentar, locomotor e reprodutor. Então a gente estudava essas áreas, estudava tanto a parte morfológica, anatômica, quanto a parte já fisiológica, tá? Desses sistemas. Aí a gente tinha ciências moleculares e celulares. Então aqui a gente estudou sobre basicamente as células, né? Então a parte de citologia, entendendo como funciona todo, né, toda a parte, né, de mecanismos ali de organelas, tá? E já é uma introdução à bioquímica. Então aqui a gente já teve uma introdução parte das moléculas, né, principalmente as macromoléculas, tá bom? A gente teve ainda ética, política e cidadania, que é uma parte assim mais voltada à sociologia, né? E a gente teve também química geral. Então aqui já no primeiro semestre a gente já teve química, contato com química, então aqui a gente teve que ir para o laboratório, fazer experimento, né? Ir para os laboratórios de anatomia, tá bom? Ir para o laboratório na citologia, então logo no começo do curso você já tem muita aula prática, tá bom? E você vai para os laboratórios. Eu lembro que em química geral a gente fez sabão, né? A gente fez alguns outros experimentos para avaliar pH, para avaliar coloração de chama, né? E assim por diante, tá bom? Aí lá no segundo semestre a gente já tem assistência farmacêutica, que é bacana, é uma disciplina já que entra, né, partezinha assim do conhecimento farmacêutico. Então ela fala de todo o ciclo da assistência farmacêutica, né, que vai desde a compra, aquisição dos insumos até a entrega, parte de dispensação do paciente, né? Aqui a gente fez aula prática já de aferição de pressão arterial, a gente teve que fazer aqueles eventos onde a gente afere lá a pressão do pessoal que está passando, para a gente verificar se está tudo ok ou não, né? Então é bem bacana. Aqui a gente tem também a disciplina de farmácia e profissão, tá? Disciplina de farmácia e profissão, a gente estuda basicamente as áreas de atuação do farmacêutico, estuda o código de ética, estuda todas as legislações que envolvem aí a produção, a profissão farmacêutica, tá bom? É muito interessante, né? Aqui você já entende um pouquinho melhor de como que funciona o farmacêutico, qual que é o papel dele na sociedade, né? As leis que regulamentam essa profissão, tá bom?
A gente teve uma disciplina chamada Homem, Cultura e Sociedade, que era uma disciplina como se fosse uma filosofia, né, mais assim, bases filosóficas mesmo da ciência, tá? Daí a gente teve microbiologia, então onde a gente estudou os micro-organismos de forma geral. A gente também teve muita aula prática, né, nessa disciplina. Foi muito bacana, né, a gente entender sobre as bactérias, sobre a parte também dos fungos e a parte dos vírus, tá? Relações parasitas e hospedeiros, foi muito legal essa disciplina também. Parte de parasitologia a gente estudou aqui, os vários tipos de exame de fezes a gente já entrou, né? No segundo semestre a gente já estava aprendendo bastante coisa, tá bom, pessoal? Gostei muito dessa grade curricular que eu tive aqui. No terceiro semestre, a gente teve ciências morfofuncionais do sistema imune-hematológico, então uma parte só de imunologia e parte de hematologia, e mais também os sistemas nervoso e cardiorrespiratório, que era outra disciplina, e aqui foi bem legal também, tá? A gente aprendeu bastante coisa, principalmente a parte de avaliação, né, das ausculta, ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, foi bem legal, tá? Parte de formação integral em saúde, então aqui a gente estudou como que funciona a formação integral, mas no sentido de como que funciona o SUS, tá? Como que funciona a atuação do farmacêutico nessa área, os outros profissionais da saúde, né? E assim por diante, tá? Daí a gente teve química analítica, né, e química orgânica. Química analítica, pessoal, é uma química já aplicada, né? Então é uma química aí que a gente estuda os compostos, né? Como que a gente identifica esses compostos, daí a gente entra na química qualitativa e a gente tem também a química analítica quantitativa. Então além da gente identificar o composto, a gente quantificar esses compostos, né? E a gente tem também a química orgânica aplicada à farmácia. Então a gente estuda aí os vários tipos de compostos orgânicos, as reações orgânicas, tá? É muito interessante, tá? Quarto semestre, então a gente teve análise instrumental aplicada à farmácia, é uma parte da química também, da química analítica instrumental nesse caso, né? Então a gente vê espectrometria, da fotometria, então a gente estuda assim diversos tipos de equipamentos, tá? É muito interessante. A parte da farmacologia, então farmacologia é a disciplina assim mais esperada, né, pelos estudantes de farmácia, é uma disciplina que quando ela vem, ela abre os horizontes pra gente, porque até então a gente está vendo as coisas de uma forma geral e a farmacologia vem para ela explicar aquilo que nós vamos começar a trabalhar, né, que é o foco aí do farmacêutico. Então a farmacologia já começa aqui, né, entendendo o que são as drogas, como que elas funcionam, as classificações, né, é muito interessante, tá bom, pessoal? Mecanismo, parte de farmacocinética, parte de farmacodinâmica, bem interessante. A gente tem fisiopatologia e farmacoterapia do sistema hematológico, tá? Aqui na minha faculdade a gente tem várias fisiopatologias e farmacoterapias, que é uma coisa bem bacana no curso de farmácia, porque a gente envolve a parte da doença, mais a parte das análises clínicas ou da clínica propriamente dito, mais a farmacoterapia. Então você envolve todo o processo. Eu achei isso super legal. Elas não são separadinhas, né? Elas são todas juntas e você já estuda como um todo. Estuda desde os sintomas que o paciente apresenta, os diagnósticos clínicos, laboratoriais e até mesmo as intervenções farmacoterapêuticas, né? Da parte de metodologia científica, que é onde a gente aprende a fazer trabalhos acadêmicos, né? Utilizando métodos, né, de pesquisa científica. Então um trabalho mais bem elaborado, né? A gente aprende bastante sobre a ABNT, né, e tudo mais. E a gente tem também uma disciplina chamada toxicologia, que é muito interessante, pessoal. Na toxicologia a gente vê principalmente as drogas de abuso, né? O álcool, né, a heroína, a cocaína. Então a gente vê bastante sobre essas drogas, sobre venenos, como que funciona, né, as reações que as pessoas têm, o que o corpo faz diante dessas drogas, né? Como que identifica também essas drogas. Então é muito interessante, principalmente para o farmacêutico que vai atuar aí na área de perícia criminal, tá bom, pessoal? É muito interessante, é show de bola, né? Alguém que tomou medicamentos acima da dose, como que funciona tudo isso, tá bom? Vale muito a pena aí para o farmacêutico conhecimento de toxicologia, tá? Que aí, né, quando a pessoa tem algum problema com substâncias químicas, tá bom? No quinto semestre, a gente começa, pelo menos na minha grade, né, os estágios começaram no quinto semestre, que foi o primeiro estágio, então, em assistência farmacêutica, tá, pessoal? E aqui, então, era um estágio de 80 horas e a gente precisava ir toda semana, a gente ia
na farmácia escola lá da faculdade, né? Então lá foi o primeiro contato, então a gente entender essa parte de recepção dos medicamentos, parte do controle de qualidade desses medicamentos, né? Que é desde a validade, a avaliação aí dos aspectos físico-químicos desses medicamentos, né? Ao armazenamento, a distribuição, o cadastro no sistema, a recepção das receitas, né, e tudo mais. Então, falando o nosso primeiro contato com os pacientes. Aqui, de novo, a gente fez a avaliação da parte de glicose, né, desses pacientes, parte de pressão arterial, foi muito interessante também, tá, pessoal? Primeiro estágio aí, prático, foi muito legal. Farmacologia dos sistemas, próxima disciplina. Então, uma farmacologia que vai desmembrando. Aqui a gente viu bastante a farmacologia do sistema nervoso, que ela é muito específica, né, pessoal, e muito complexa. Então, a gente teve bastante contato com a farmacologia do sistema nervoso. A gente teve homeopatia, então, que é uma disciplina muito diferente de tudo que eu já tinha estudado, né? Já tinha ouvido falar muito em homeopatia, mas essa disciplina vem para abrir os olhos, assim, né? A gente entender como funciona todas essas teorias homeopáticas, né? Todas as legislações, entender a seriedade de todo esse contexto. Na saúde coletiva, né, é uma disciplina aí que ela também entra para a parte do SUS, né? Só que um pouquinho mais aprofundado. Aqui a gente já começa a ver toda a parte de estruturação do SUS, né? Enfim, é muito interessante também, muito válido para concursos, tá, pessoal? E aqui a gente, no quinto semestre, teve a primeira tecnologia farmacêutica, que eu acho que é, assim, a base da farmácia, né? É produzir os medicamentos, é pegar igual essas cápsulas aqui, a gente pegar e conseguir manipular essas cápsulas, colocar todos os compostos ali, entender como que tudo isso funciona, né? Então é aqui realmente que a gente começa a pôr a mão na massa, tá, pessoal? Então na tecnologia 1 a gente começa a estudar as formas farmacêuticas. Então é muito interessante. Se é um xarope, o que é um xarope, uma cápsula, um comprimido, né? A diferença entre esses compostos, né? Um shampoo e assim por diante, um elixir, é muito interessante, tá? Sexto semestre, então a gente teve biotecnologia e produção de alimentos. Então, para o farmacêutico que vai para a indústria de alimentos, olha que interessante. Então, ele já tem uma prática aqui, uma aula, explicando aqui como que funciona essa parte da produção de alimentos, né? A gente teve também mais um estágio em programas estratégicos, isso é muito interessante. Esse estágio em programas estratégicos, ele foi realizado, tá nas UBS, então a gente vai para as UBS e lá dentro das UBS a gente vê o trabalho do farmacêutico com os programas estratégicos, né, e doenças específicas, igual a tuberculose, a hanseníase, né, como que funciona todo a junção desses tratamentos, né, os tratamentos farmacológicos, como que funciona aí as posologias dentro do programa, então é muito interessante, tá bom? Daí a gente tem a farmacognosia, que a gente estuda, pessoal, é o primeiro contato assim, com a parte de plantas, tá? Principalmente plantas medicinais, claro. Daí na farmacognosia, ela é uma disciplina assim, anterior à fitoterapia. A gente aprende a extrair os compostos da planta, tá? Eu sei que essa planta tem tal efeito, então onde que está essa droga vegetal, como que eu vou extrair, as técnicas de extração, técnicas de isolamento, então entra muita química aqui, tá bom, pessoal? Lembra assim, ó, a curso de farmácia sempre tem química, mesmo que a matéria não chama química, ela vai ter muita química aplicada, tá bom? Às vezes eu vou extrair um óleo essencial, né, chama extração de óleo essencial, então ela não é química, tá, pessoal? É química, você vai utilizar muito conhecimento de química, né, equipamentos de química, você vai ter que entender como funcionam os grupos da química orgânica, é uma química orgânica aplicada isso daqui, tá bom? A gente teve também fisiopatologia e farmacoterapia dos processos inflamatórios, sistema endócrino e digestório, né? Então é muito bacana a parte tanto das doenças, né, da identificação clínica e da farmacoterapia desses sistemas, tá? Também tivemos a disciplina de psicologia aplicada à saúde, foi muito interessante também para a gente poder entender, né? Porque nós vamos trabalhar com pessoas, direto com pacientes, entender as fases do luto, a parte das teorias das personalidades, como que a pessoa forma, isso é muito interessante, tá? Aí a gente tem aqui tecnologia farmacêutica 2, tá? Tecnologia farmacêutica 2, a gente já começou a ver as técnicas farmacêuticas propriamente dita. Então, os processos farmacêuticos, né? Um processo de moagem, um processo de tamização e assim por diante. Então, é bem interessante também, são técnicas que o farmacêutico utiliza, né? São conhecimentos do farmacêutico, tá bom? Que vai ser utilizado principalmente na manipulação. Sétimo semestre, daí a gente teve, então, né, já estamos evoluindo aqui, a gente já está tendo disciplinas bastante farmacêuticas, né, pessoal?
Então a gente já teve análises laboratoriais bioquímicas e hematológicas. Então aqui já da área de análises clínicas, bem específico, pessoal, que a gente viu bastante análise bioquímica e hematológica, né, colheita de sangue, parte de processamento das amostras, bastante assim, aprofundado aqui nessa disciplina. Tá? Com interpretação de hemograma, tá? E outras amostras também. Atualidades em farmácia, nós tivemos no 7º semestre a 1 e a 2. O que é essas atualidades em farmácia, Murilo? São áreas que estão em desenvolvimento. Então, na 1, a gente aprendeu bastante sobre análises clínicas, de uma forma geral das análises clínicas. E na Atualidades em Farmácia 2, a gente estudou bastante sobre a parte de farmácia clínica e atendimentos aí do farmacêutico à população, tá? A gente teve mais um estágio supervisionado, que a gente chama de gestão farmacêutica, mas na verdade era em injetáveis. Então, esse estágio foi muito bacana. Né? A gente aprendeu aí as técnicas de aplicação de injetáveis, né? Subcutânea, intramuscular, endovenoso. Então foi super interessante esse estágio, inclusive com muitas aulas práticas, né? Claro, porque é um estágio, e também prova prática. Então a gente teve que pegar lá junto com o colega, sortear uma área de aplicação e fazer a técnica correta, né? Na frente da professora lá avaliando. Mas assim, ó, super legal, indico bastante essa disciplina aqui na grade curricular, porque prepara muito a gente para poder estar atuando lá nas drogarias com aplicação de injetáveis, tá bom? A gente teve a parte de farmácia clínica, né, que é uma disciplina onde a gente aprende, né, todo esse conceito de farmácia clínica, né, toda a parte os respaldos que o farmacêutico tem para atuar na área, como funcionam os métodos da consulta farmacêutica, né, que ela é diferente da consulta de outros profissionais, a parte de avaliação farmacêutica, né, e dos próprios medicamentos, fala de interação medicamentosa, os problemas relacionados ao medicamento. Então a gente vai estudando bastante a fundo isso aqui, tá? Finalizou o 7º semestre, a gente vai para o 8º, a gente já está, né, quase finalizando o curso. Então no 8º semestre a gente tem cosmetologia, então estudo dos cosméticos, né? Isso é muito bacana, que a gente aprende a fazer shampoo, condicionador, sabonete, sais de banho, né? Protetor solar, entende como que funciona a química por trás disso. Então, pessoal, lembra da química, muita química, tá? Essas tecnologias farmacêuticas e cosmetologia tem química adoidado, tá bom, pessoal? Que a gente teve estágio supervisionado em farmácia hospitalar, né? Esse estágio eu fiz na UPA lá da minha cidade. E, pessoal, foi muito interessante. A gente fazia lá no pronto atendimento. Então a gente, né, entrava pro box, né, onde estava tendo os atendimentos do pessoal que acabou de chegar. Às vezes chegava gente acidentada, gente com parada, né, respiratória. Então assim chegava de tudo lá, de tudo. E era muito interessante, assim, foi um estágio esclarecedor, foi muito bacana, tá, pessoal? E a gente entendeu o que o farmacêutico faz no meio desse contexto, né? A gente teve também as disciplinas de fisiopatologia e farmacoterapia das doenças infecciosas, imunes e virais. Então aqui a gente estudou as doenças infecciosas, né, como que elas aconteciam, a resposta imune, né, frente a essas doenças, e as análises e exames que a gente fazia, e também as farmacoterapias, tá? A gente teve também a fisiopatologia e farmacoterapia do sistema respiratório, renal e terapias inovadoras em medicamentos. Então foi bem interessante também. De novo, todas essas doenças também que afetam o trato respiratório, tá? E a parte renal a gente estudou também, foi bem interessante. E ainda a parte de desenvolvimento de novos medicamentos. A gente teve a disciplina de fitoterapia. Fitoterapia, pessoal, está muito ligado ali na farmacognosia, já é uma disciplina muito interessante também, onde a gente aprende sobre as drogas vegetais, como que a gente faz a utilização, né, desse material, né, o que são os medicamentos fitoterápicos, como que funciona, como que a gente pesquisa nessa área, né, como que a gente aprende a parte de uso desses medicamentos. É bem interessante também, tá? A gente teve ainda a tecnologia farmacêutica 3, né? Essa foi a minha última tecnologia farmacêutica. Daí a gente viu realmente como que se produzia todos os medicamentos, a parte ainda de controle de qualidade. Tá bom, pessoal? Muito interessante também, bastante prática nessas disciplinas. Então, 9º semestre, a gente teve citopatologia oncótica, que é a parte de exames, né, de células, para a gente ver se tem algum problema morfológico, identificação de câncer, principalmente o câncer do colo do útero, tá?
Estágio supervisionado em campos de atuação profissional é um estágio que você escolhe a área que você quer fazer. Ah, eu gostei de drogaria, eu quero fazer mais um estágio em drogaria. Ah, eu gostei de farmácia de manipulação, quero fazer mais um estágio. Ah, eu quero fazer um estágio em indústria de alimentos. Então você pode fazer, você escolhe a área, tá bom? É bem legal. Estágio supervisionado em manipulação alopática ou homeopática. Então é obrigatório, né, para a gente poder formar, e é um conhecimento obrigatório para o farmacêutico ter. E ali você vai fazendo as fichas, né? Você pega a ficha lá e você vai produzindo os medicamentos. Eu acho super interessante, tá, pessoal? Aí a gente teve também química farmacêutica e planejamento de fármacos, e aqui a gente entra na parte do conhecimento da química farmacêutica, né, e medicinal, como que funciona os compostos, né, como que a gente desenvolve um novo medicamento, como que a gente identifica as áreas aí dos medicamentos que fazem ou que soltam os efeitos que a gente precisa, como que a gente consegue melhorar uma molécula, né? E assim por diante. Então a gente estuda bastante essa parte da química farmacêutica, que é muito ligado com a química orgânica, né? Um ramo aí da química orgânica. E aqui na minha faculdade a gente começa o trabalho de conclusão de curso 1, né? Que é separado em 1 e 2. Então no 1 você começa a fazer um pré-projeto de pesquisa, tá? E no 2 você efetiva, né? Você termina esse projeto e apresenta, tá? E aí nós vamos para o 10º semestre, né? O último semestre aí do curso de farmácia, tá? Que na minha faculdade ela vem com análises físico-químicas e microbiológicas de alimentos. Então aí mais uma disciplina para o farmacêutico que vai atuar aí com essa área. A gente tem estágio supervisionado em análises clínicas. Esse estágio eu acho que é o que tem assim, uma carga horária muito grande, tá, pessoal? Pelo menos aqui na minha faculdade. Então tudo que a gente aprendeu ali das teorias das clínicas, agora a gente vai colocar em prática. Estágio supervisionado em dispensação. Então esse é o estágio de farmácias e drogarias, né? Onde a gente vai, de fato, receber as prescrições, fazer o aviamento de receita, né? E aqui tem que ser numa farmácia comercial, não pode ser na farmácia escola, tá? E é muito interessante também esse estágio, porque aí você vê o que é a rotina do farmacêutico, né? Como que ele faz para dispensar os tipos diferentes de receita, quando o medicamento é controlado, quando não é. Muitas vezes você tem que avaliar o paciente e fazer uma indicação, né? O que é uma indicação de medicamento, o que é uma prescrição de medicamento que o farmacêutico precisa fazer. Muito interessante, tá? E assim, você vê mesmo a prática aí da profissão do farmacêutico. E o trabalho de conclusão de curso 2, né, que é para a gente finalizar o TCC. Tá bom, pessoal? Então, juntando isso tudo aqui, a pessoa concluiu tudo isso, daí ela se forma em farmácia, tá bom? Então, esse vídeo ficou um pouquinho longo, não tem como ser curto, eu tentei comentar um pouquinho por cima de cada disciplina, o que nós vamos ver, o que nós vamos estudar, né, para poder ver se é isso mesmo que você espera do curso de farmácia, tá bom? Daí, cursou tudo isso, você é um farmacêutico generalista e você já está apto a poder atuar aí na profissão. Tudo bem, pessoal? Então o vídeo era esse, desculpa, acho que vai ficar longo de novo, né? Mas eu agradeço aí a quem ficou até o final do vídeo, e quem quiser comentar alguma coisa, coloca aqui embaixo, tá bom? Que a gente vai falando e vai esclarecendo algum assunto, tá bom, pessoal? Valeu, obrigado!